Você já se perguntou como uma ilha esquecida por séculos se transformou num dos centros mais vibrantes de Cabo Verde? Hoje vamos mergulhar na fascinante história do povoamento de São Vicente, uma ilha que esperou mais de 300 anos para encontrar o seu povo e que, quando floresceu, se tornou símbolo de cultura, resistência e identidade. Aqui no canal Fronteiras, já contamos a história do povoamento da Ilha de Santiago, a primeira a ser habitada, e também da Ilha do Fogo, com sua força marcada pelo vulcão. Se você ainda não viu, esses vídeos estão disponíveis no nosso canal. O Fronteiras é o espaço onde contamos as histórias de Cabo Verde e de África com profundidade e sem filtros coloniais. Aqui falamos do que se passa no presente, mas também resgatamos o passado para compreender melhor quem somos. Se você quer acompanhar essa jornada, já aproveita para se inscrever e seguir o canal, porque aqui o nosso compromisso é com a verdade, a memória e a identidade do nosso povo. E agora, vamos juntos descobrir como nasceu a cidade do Mindelo e como o povoamento de São Vicente transformou uma ilha árida num palco de cultura que o mundo inteiro reconhece. A história da Ilha de São Vicente é uma das mais fascinantes e paradoxais de Cabo Verde. Diferente de Santiago ou do Fogo, que desde cedo se tornaram espaços de povoamento, produção agrícola e de resistência cultural, São Vicente permaneceu por séculos quase como uma ilha fantasma. Descoberta, mas esquecida, conhecida, mas negligenciada, parte do arquipélago, mas afastada do coração do povoamento. É exatamente esse atraso, essa ausência inicial, que tornaria mais impressionante o processo de transformação que, no século XIX, faria dela uma das ilhas mais vibrantes e cosmopolitas de Cabo Verde. Quando os navegadores portugueses chegaram ao arquipélago no século XV, registraram no mapa a existência da Ilha de São Vicente em 22 de janeiro de 1462, data do santo que lhe deu nome. Mas, ao contrário de Santiago ou Santo Antão, São Vicente não oferecia as condições mínimas para um assentamento humano estável. Faltava água, os solos eram áridos e a natureza parecia repelir qualquer tentativa de enraizamento. Durante mais de 3 séculos, São Vicente não foi nada além de um campo de pasto para o gado de famílias de Santo Antão. Era uma terra de silêncio, de ventos fortes e de mares revoltos, mas que ainda aguardava a chegada de um povo que a fizesse florescer. Foi apenas no final do século XVIII que surgiria a primeira tentativa organizada de transformar São Vicente em espaço habitado. Em 1795, João Carlos da Fonseca Rosado, comerciante da Ilha do Fogo, recebeu da coroa portuguesa a missão de povoar a ilha com 20 casais e seus escravizados. A iniciativa tinha incentivos: isenção de impostos por 10 anos, proteção contra ataques de piratas e promessa de apoio logístico. Rosado tentou erguer uma pequena povoação chamada Nossa Senhora da Luz, que mais tarde receberia os nomes de Den Rodrigo e Vila Leopoldina. No entanto, o sonho naufragou rapidamente. A terra não produzia, a água era escassa e a sobrevivência era quase impossível. Rosado mergulhou na miséria e a experiência não deixou frutos duradouros. A ilha parecia resistir à presença humana. Mas a insistência voltaria em 1812, quando novas famílias foram instaladas sob orientação do governador Antônio Puzic. Dessa vez, a população começou a crescer, ainda que lentamente. Em 1819, já havia pouco mais de 100 pessoas, e em 1820, quase 300. Era pouco, muito pouco, mas era o início de uma ocupação que já não voltaria atrás. Esses primeiros habitantes, vindos de outras ilhas de Cabo Verde, enfrentaram duríssimas condições de vida. Dependiam da pesca, de trocas com Santo Antão e, sobretudo, da esperança de que o mar, sempre o mar, pudesse um dia trazer oportunidades. Essa esperança ganharia força algumas décadas depois, quando a posição estratégica de São Vicente no Atlântico chamou a atenção das potências internacionais. O Porto Grande, uma das maiores baías naturais de águas profundas da região, começou a ser visto como ponto ideal de escala para os navios que cruzavam o Atlântico.
E foi assim que, em 1838, os britânicos instalaram um depósito de carvão no porto, transformando a ilha num entreposto fundamental para o comércio e para a navegação mundial. Esse foi o verdadeiro ponto de virada da história de São Vicente. Com o carvão vieram navios, marinheiros, comerciantes, funcionários e aventureiros. Vieram empregos, negócios e oportunidades. Vieram também culturas diferentes, sotaques diversos, modos de vida que fariam de Mindelo, nome dado à nova povoação em homenagem a um episódio liberal em Portugal, um lugar único no Atlântico. Pela primeira vez, São Vicente deixava de ser apenas uma ilha árida para tornar-se um espaço de conexão global, onde os cabo-verdianos encontravam no mar não só o sustento, mas também o futuro. A transformação foi tão rápida quanto intensa. Em meados do século XIX, Mindelo já tinha ruas planejadas, praças, pequenas lojas e serviços. Foi construída a fortificação do Fortim del Rei, ergueram-se quartéis, armazéns, cais. A cidade crescia com um traço europeu visível, mas também com a marca inconfundível do encontro cultural que caracteriza Cabo Verde. Em 1879, Mindelo foi elevada à categoria de cidade, com mais de 3.000 habitantes. Era uma comunidade jovem, cosmopolita, aberta ao mundo e profundamente marcada pela vida portuária. O porto trouxe prosperidade, mas também desigualdades e tensões. Os britânicos dominavam o comércio do carvão e grande parte dos empregos era exaustiva e mal remunerada, principalmente os trabalhos braçais. Mas, ao mesmo tempo, foi nesse ambiente que surgiu uma das culturas urbanas mais fortes de Cabo Verde. Mindelo se tornaria conhecida como capital cultural do arquipélago, berço de músicas, literaturas e práticas artísticas que deram voz às aspirações do povo. O mar que antes parecia barreira tornou-se ponte. A ilha que parecia estéril tornou-se fértil em cultura. Outro marco decisivo veio em 1874, quando São Vicente foi ligada ao mundo pelos cabos telegráficos submarinos da Western Telegraph Company. Pela Praia da Matiota entravam mensagens que conectavam a ilha à Europa, à África, ao Brasil. O pequeno território tornou-se um nó de comunicação global, centro estratégico de informação e comércio. Essa ligação tecnológica trouxe ainda mais estrangeiros, movimentou negócios e consolidou Mindelo como cidade-chave do Atlântico. Era como se, de repente, o lugar que por séculos fora esquecido tivesse se tornado indispensável. Com esse florescimento, vieram também novos estilos de vida. A presença estrangeira e a circulação de ideias criaram um ambiente cosmopolita raro na época. Surgiram escolas, associações culturais, clubes desportivos, teatros e bandas de música. Foi nesse caldo de diversidade que se formaram gerações de cabo-verdianos que mais tarde protagonizariam a luta pela independência. O Liceu Ludgero Lima, fundado em meados do século XIX, tornou-se centro de formação de intelectuais, entre eles Amílcar Cabral, que beberia da cultura mindelense para projetar uma visão de libertação para toda a África. No entanto, a prosperidade de Mindelo não seria eterna. A partir do início do século XX, a concorrência de outros portos atlânticos como Dakar e as Canárias, somada à transição dos navios a carvão para os movidos a óleo, reduziu a importância do Porto Grande. A economia de São Vicente entrou em ciclos de crise e muitos mindelenses foram obrigados a emigrar, repetindo uma realidade que marca a história de todo o arquipélago. Mas mesmo em meio às dificuldades, a identidade cultural que floresceu na cidade permaneceu viva e resistente. A história do povoamento de São Vicente, portanto, é uma história de resistência e de reinvenção. Uma ilha que ficou abandonada por séculos, considerada imprópria para a vida, transformou-se num centro de encontro e de criatividade. O seu povo não encontrou fertilidade nos solos, mas encontrou riqueza no mar, na cultura e na capacidade de se abrir ao mundo sem perder a alma cabo-verdiana. São Vicente é símbolo de como um território pequeno pode se tornar grande quando é atravessado por histórias de coragem, encontros e lutas. Hoje, quando pensamos em São Vicente, pensamos em Mindelo e na sua energia cultural, na morna
e na coladeira que ecoam pelas ruas, no carnaval que é o mais animado de Cabo Verde, nas vozes de Cesária Évora e tantos outros artistas que levaram a identidade da ilha para o mundo. Essa cultura não nasceu do nada. Ela é fruto da longa espera da ilha, da resistência dos primeiros colonos, do trabalho árduo dos estivadores, da sabedoria dos pescadores, da resiliência das mulheres que mantiveram lares em tempos de crise e da abertura de uma cidade que aprendeu a viver entre o local e o global. O povoamento de São Vicente nos mostra que nem sempre a história segue a lógica da rapidez. Há processos que demoram séculos para amadurecer, mas quando finalmente encontram a sua hora, explodem em potência e transformação. O que parecia uma ilha vazia revelou-se um dos corações mais fortes de Cabo Verde. E essa é a lição que permanece. As raízes podem tardar, mas quando encontram terreno, criam árvores que resistem ao tempo e ao vento. Essa é a história de São Vicente, de ilha esquecida a palco de cultura e identidade. E uma história que pertence a todos nós, cabo-verdianos e africanos, porque é símbolo da nossa capacidade de resistir, reinventar e florescer, mesmo quando o mundo nos diz que é impossível. Se essa história te emocionou e te fez pensar na força do nosso povo, deixa o teu comentário aqui embaixo. Diz o que mais te marcou na trajetória de São Vicente. Foi a resistência dos primeiros colonos? Foi o papel do porto e do carvão? Foi a força cultural que dali nasceu? Compartilha o vídeo, inscreve-te no canal Fronteiras e ajuda a espalhar essas histórias que nos pertencem. Porque contar a nossa história é afirmar a nossa identidade, é resgatar a nossa memória e é preparar o futuro.